Chamado ao batismo. Elias Barros. Capítulo 2. Fé em ação. Espero que até este momento você tenha entendido que Deus está nos dando uma oportunidade de recomeço através do sacrifício de Cristo, que nos proporciona uma nova maneira de viver, invalidando o passado. Depois de que Cristo entra em nossas vidas, tudo deve ser diferente. Porque se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram e eis que tudo se fez novo. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por intermédio de Cristo e nos outorgou o ministério da reconciliação. Pois Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não levando em conta as transgressões dos seres humanos, e nos entregou a mensagem da reconciliação. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17 a 19. E para vivermos a reconciliação, dependemos exclusivamente do ato de crer, pois sem fé é impossível agradar a Deus. Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Hebreus 11:6. Você pode estar querendo saber o que é realmente crer. Eu vou lhe explicar o que isso significa. Crer é considerar verdadeiro, possível e desejável. Ou seja, é uma sequência de ações que levam você a obter aquilo em que crê. Tudo o que você considera como verdadeiro deve confessar com a consciência de que realmente pode viver, tocar, sentir e experienciar. Você deve entender que, se é verdadeiro, é possível. Se é possível, você cria desejo e vai atrás dessa nova oportunidade. Contudo, você deve estar ciente de fazer algo, crendo que agora isso é verdadeiro para você. Porque assim também a fé, se não tiver obra, por si só está morta. Mas alguém pode dizer: tu tens fé, eu tenho as obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Tiago 2, 17 a 19. Logo, o crer é real apenas depois que você coloca aquilo que crê em ação. O crer sozinho não pode mudar nada se você não agir de acordo com a sua crença. Veja, isso pode ser comprovado na sequência dos versículos do capítulo 2 de Tiago, quando ele diz: crês tu que Deus é um só? Faz bem, até os demônios creem e tremem. Mas se você quiser ficar por certo, ó insensato homem, de que a fé sem obras, sem ação, sem comportamento adequado é inoperante? Tiago 2, 19 a 20. Isso quer dizer que você não pode provar que fez alguma coisa sem crer que funcionaria. E também não pode dizer que apenas crendo sem agir conseguiu resultados, porque uma coisa não exclui a outra. Entenda, para nascer em Deus, não é preciso fazer nada. Por isso implica em apenas uma decisão e não é por nossa força. Você crê, independente se entende esse princípio ou não. Da mesma forma, um bebê não faz nada para nascer. A mãe sofre as dores, faz a força, sangra e o bebê apenas nasce. No entanto, após o nascimento, começa a buscar pela sobrevivência. A vida do bebê, depende da decisão de pegar no seio da mãe para se alimentar. E conforme vai crescendo, precisa buscar outras formas de saciar a sua fome e sede.
começa a caminhar com suas próprias pernas e alcançar novos objetivos. Tudo que uma mãe passa para dar vida aos filhos, Jesus passou para nos dar a vida. Ele sofreu dores, sangrou na cruz, e tudo isso para que tenhamos vida e vida plena. João 10:10b. Essa plenitude de vida vem por meio da reconciliação com Deus. E voltando das origens, passamos a ser aquilo que Deus sempre sonhou para nós. Essa verdade se instala em nós, possibilitando viver, sentir e experimentar um desejo sobrenatural de ser e estar em Cristo Jesus para ser totalmente renovado. Pois quem está em Cristo é nova criação. As coisas antigas já passaram. Eis que surgem coisas novas, 2 Coríntios 5:17. É importante que você se lembre que estamos falando dos processos do novo nascimento. E o primeiro passo para isso é crer. Antes desse nascimento, tudo é feito diretamente de Deus. É responsabilidade dele cuidar de você. Assim como a mãe que ainda não deu à luz é responsável pela evolução do bebê que está dentro dela. Agora, nascido pela fé em Deus e alcançado pela salvação, você precisa viver por essa fé e aplicar o que você crê, porque é essa aplicação, essa prática que fará a sua evolução. Para isso, é muito bom que você ocupe sua mente com aquilo que realmente contribui para essa evolução. E o melhor exemplo disso é a orientação do apóstolo Paulo deixou em Filipenses, que diz: tudo que for verdadeiro, tudo que for honesto, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, tudo que houver algo de excelente ou digno de louvor, nisso devemos pensar. Tudo que aprendemos, recebemos, ouvimos e vimos, isso devemos praticar. E o Deus de paz estará conosco. Filipenses 4:8-9. É necessário a prática e a predisposição para buscar seguir a vontade dele. Acredito que você tenha percebido que o novo nascimento é o ato de confessar sua total dependência de Deus e entender que a reconciliação com Ele o leva a uma vida plena. E para viver essa plenitude, não podemos ser bebês espirituais para sempre, precisamos crescer nele e para Ele. Esse crescimento está obrigatoriamente atrelado ao envio, discipulado e batismo de outras pessoas, como está escrito no versículo de Mateus, que diz: portanto, vão, façam discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo aquilo que lhes ordenei, e eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Mateus 28:19-20. Para ser discípulo, primeiro você deve estar disposto a aprender. E para isso deve ter um coração humilde e pronto a ouvir e aplicar os ensinos do discipulador. No nosso caso, Jesus Cristo. Você está começando agora a sua caminhada com Jesus. Talvez ainda não saiba qual é o ensino do Mestre. E vou deixar aqui um resumo do que ele tem para ensinar. O ensino. Primeiramente,
O que esse ensino nos traz é uma consciência do verdadeiro amor de Deus para com toda a humanidade e que, por causa disso, fomos resgatados através da morte de Cristo. Esse amor faz com que tenhamos a consciência da necessidade da morte para a velha vida. Isso significa abandonar as práticas habituais do pecado e viver como nova criatura. Nós habitamos em um corpo que vive rodeado de coisas que alimentam o ego. Essa é a nossa natureza pecaminosa. E depois que nascemos de novo em Cristo, precisamos dessa consciência para renunciar a essa natureza e viver a nova vida que Deus estabeleceu para nós. E como renunciar a algo que você não sabe o que é? Para isso, o apóstolo Paulo deixou o versículo no livro de Gálatas, que trazem luz a todas as obras que precisamos renunciar para viver a plenitude da vida em Cristo. As obras da carne são manifestas como imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgia e coisas semelhantes. Eu advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Gálatas 5, 19 a 21. Perceba, o espírito e a carne vivem em conflito, porque quando o primeiro aponta para as questões da vida com Deus, o último quer que você fique preso em sua natureza pecaminosa. Porque a carne deseja o que é contrário ao espírito, e o espírito o que é contrário à carne, e eles estão em conflito um contra o outro, de modo que você não sabe fazer o que deseja. Você não faz o que deseja. Gálatas 5, 17. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão o desejo da carne. Gálatas 5, 16. Agora, como nova criatura, devemos viver o arrependimento, deixar de fazer o que fazíamos e agir como Cristo agiria. Por exemplo, se tínhamos o hábito de mentir, agora não mentimos mais. Praticamos a verdade independentemente da consequência que isso traga. Se roubávamos, agora vamos trabalhar. E tudo isso para agradar a Deus. Então devemos seguir o exemplo de Cristo e renunciar em arrependimento à prática do velho homem. E viver a prática do novo homem, nascido em Deus, para a glória do seu nome. Por Cristo Jesus, na comunhão do Espírito, pois agora somos semelhança dele, nascidos do Espírito, como ele diz, assim é. Preste atenção no que diz o versículo a seguir e perceba que em todos eles há uma descrição de como é a vida em Cristo. E o Espírito é nascido da carne é carne. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. João 3,6. Quem nasce do Espírito é guiado pelo Espírito. E se somos guiados pelo Espírito, não estamos mais debaixo da lei, não estamos debaixo do poder do pecado. Gálatas 5,18. Então vivemos, e se vivemos pelo Espírito, andamos também pelo Espírito. Gálatas 5,25. Viver essa vida faz com que abandonamos as obras da carne e gera em nós o fruto do Espírito que nos habilitam como cristão. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio.
Contra essas coisas não há lei. Gálatas 5, 22, 23. Portanto, devemos aprender como vencer em Cristo, deixando a velha natureza ser totalmente transformada pela nova, vivendo em arrependimento e buscando o Senhor, para que possamos permanecer firmes em Cristo. Medite nesse versículo. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Gálatas 5, 24. Discípulo. Da mesma maneira que todo ensino tem por objetivo a instrução ou o aprendizado de algo, o Evangelho de Cristo tem esse objetivo. Sabemos que temos que ensinar, o que temos que aprender e o porquê desse ensino. E é através dele que renunciamos o nosso eu e aceitamos a proclamação de Deus em nós. E isso nos leva a viver uma realidade de plenitude no Senhor. Para viver essa plenitude, precisamos andar como os discípulos de Cristo, aos pés dele, analisando e transferindo para nós mesmos o caráter dele, com o objetivo de sermos parecidos com ele. O discipulado é uma ordem do ID de Jesus para conosco. É um mandamento e deve ser cumprido por nós e com a maior relevância possível, pois é através do discipulado que conseguimos ver Jesus e entender a sua vontade para com nossas vidas, e a sua vontade geral, ou como costumo dizer, sua vontade universal. Neste momento, você pode estar pensando, mas como eu posso hoje seguir Jesus se não vejo? Não ando com ele de forma física? Isso é simples. Jesus ordenou aos seus discípulos a fazerem outros discípulos, ou seja, a responsabilidade para a pergunta está no relacionamento social da comunidade do corpo de Cristo, como também o relacionamento da comunidade local. É por isso que existe a necessidade de conviver, confiar, imitar pessoas que já imitam a Cristo, criar laços de relacionamento íntimo com pessoas para o futuro, para o cultivo da imagem de Cristo em nós e um no outro, através do ensino, conversas, orações, caminhadas de fé. Ser um discípulo é estar perto, compartilhar sonhos, problemas, confessar pecados para arrependimento e ajuda na superação. E não entender, e então entender o plano universal de Deus para o homem. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. 1 Timóteo capítulo 2, verso 3 e 4. Eu entendo que essa seja a vontade universal de Deus para com a humanidade. Ele tem o desejo de salvar a todos, levando o conhecimento da verdade, que é o próprio Cristo e seu legado para conosco. Legado esse que nos leva a enxergar e entender a verdade da palavra. E a palavra é a luz verdadeira que, vinda ao mundo, ilumina toda a humanidade. E aquele que a palavra está no mundo, aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito através dele, mas o mundo não o reconheceu. Ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, como você e eu, deu-nos o direito de nos tornarmos filhos de Deus, ou seja, aos que creem no seu nome, aos quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. João 1, 9 ao 13. Esse direito está disponível a todos. Basta crer,
para tomar posse, viver e se apropriar disso. E como filho dele, Jesus nos deu o seu Espírito para estar conosco quando nos prometeu que não nos deixaria órfãos, mas que voltaria para nós. Ele disse: eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro advogado, a fim de que estejais para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele vive convosco e estará dentro de vós. João 14, 16, 17. Essa promessa já foi cumprida, e você pode perceber e comprovar isso nos versículos a seguir. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Tiago 4, 5. Sim, em nós. Ele habita em nós. Ou acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? Que lhe foi dado por Deus, que vocês não são de si mesmo. 1 Coríntios 6, 19. Portanto, já não somos mais estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele nós também estamos sendo juntamente edificados para se tornar morada de Deus por seu Espírito. Efésios 2, 19 a 22. O batismo. Após termos crido e decidido viver pelo que cremos, estamos aptos para o batismo, que é o ato de amor e confirmação pública da nossa fé e da escolha de viver a vida de Cristo. É a declaração pública de que fomos crucificados e ressuscitamos juntamente com Ele. Fui crucificado juntamente com Cristo. E deste modo já não sou quem vive, mas Cristo vive em mim. E a nova vida que agora vivo no corpo, vivo exclusivamente pela fé no Filho de Deus, que me amou e se sacrificou por mim. Gálatas 2, 20. Eu devo me batizar para cumprir o mandamento, selar o relacionamento que se iniciou com Deus. E o batismo é mais do que uma simbologia. É um ato profético do exercício de fé e espiritualidade. Pois nele fomos circuncidados, não como a circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo. Essa circuncisão que é o despojar do corpo da carne. Isso acontece quando somos sepultados com Ele no batismo. E com Ele somos ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que ressuscitou dentre os mortos, que ressuscitou Jesus dentre os mortos, que nos ressuscitou dentre os mortos. Quando nós estávamos mortos em pecado e na incircuncisão da nossa carne, Deus vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita da dívida que consentia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz. E tendo despojado os poderes e autoridades, fez dele um espetáculo público, triunfando sobre ele na cruz. Aleluia! Colossenses capítulo 2, 11 a 15. Dessa forma, o batismo traz consigo o poder do sepultamento do velho homem, quando submergimos sob a sepultura das águas.
E somos vivificados com o Espírito transformado na ressurreição quando emergimos das águas do batismo. O ato de ser discípulo é fazer o que Jesus fez e obedecer os processos. Por que me batizar? Compreenda. O ato de crer leva à salvação através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. E após salvo, você deve, como um recém-nascido, buscar o alimento para crescimento e o contato com o Pai. E logo procurar a família do corpo de Cristo para a proteção e edificação do reino, ou seja, o ensino e o discipulado. Mas para a entrada no reino é necessário o batismo. Pois além de ser uma confissão pública, leva ao sepultamento da mentalidade do velho homem pecaminoso e o renascimento sob a nova mentalidade em Cristo Jesus. Se você já é batizado e fez isso mesmo sem entender, procure viver por aquilo que você aprendeu até aqui. Agora, se você ainda não é, escolha essa nova vida e decida crer que você seja salvo e confesse isso publicamente através do batismo. Chamado a batismo. Elias Barros.